A paz do Senhor a todos, graça e paz, feliz sábado. Estamos em horas sabáticas, hoje é 23. Nós vamos discorrer um assunto onde nós vamos descobrir que o nosso calendário, ele não é um calendário conforme a palavra de Deus, tá? E nós estamos nos guiando nessa lição aqui antiga, ó. Os grandes capítulos da Bíblia, é uma lição de 95, olha só, bem antiga, e é da minha mãe essa lição. Nós já estudamos 3 temas dessa lição, e nós vamos agora para o quarto tema, o grande salmo do amor, 1 Coríntios 13, o Filho de Deus sofredor, Isaías 53, a galeria de honra de Deus, né, que fala sobre os heróis da fé, Hebreus 11, e hoje, no princípio, Gênesis 1. Por que nós somos criacionistas e não evolucionistas? Hein? Será que nós temos base bíblica para sermos criacionistas ao invés de evolucionistas? Será que essa semana que Deus criou o mundo foi uma semana literal ou uma semana simbólica? Como nós já ouvimos aí até relatos de alguns líderes religiosos que se dizem até cristãos, mas falam que essa semana não foi literal, essa semana foi simbólica. Nós temos realmente base para dizer que foi simbólica ou que está escrito nos mostra que foi literal. Queridos, isso é muito importante nós estudarmos em defesa da nossa fé. Nós precisamos ter ali um fundamento. A Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 15... Antes santificai a Cristo como o Senhor dos vossos corações, estando prontos para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. 2 Timóteo 2,15 também diz, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, amados, nós precisamos ter aí base bíblica para defender a nossa fé. E nós somos criacionistas, nós não somos evolucionistas, né? Não é verdade? Então, vamos orar. Antes de orar, eu quero te pedir, se inscreva no canal, tá? Nos dê uma força para esse canal aí crescer. Se inscreva, compartilhe e também faça seu comentário, sua sugestão de maneira respeitosa, tá? Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Senhor, estamos aqui com a palavra aberta. Oramos em nome de Cristo, para que o Teu Espírito Santo venha nos fazer compreender, nos fazer entender, nos fazer viver, aceitar essas mensagens, essa palavra viva, essa palavra rema, e que nós venhamos ser santificados por ela. Que o professor por excelência nos ministre agora em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, queridos, Deus é o Criador, Ele é o Recriador. Da mesma forma que Deus ele criou o mundo a partir do nada, Ele também cria vida espiritual para seres humanos a partir do vazio espiritual. Então, se nós estamos vazios espiritualmente, o Senhor tem poder para nos encher, para nos criar um novo coração, criar uma nova mente, nos fazer ressurgir ali do vazio existencial, do vazio espiritual. O Senhor tem poder para tudo, né? E nós temos muitos textos bíblicos que comprovam que Deus criou o mundo. O primeiro está aqui em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Existe também um outro texto lá em Êxodo 20, verso 11. Olha o que diz aqui, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Tem um outro texto também em Salmos 102, verso 25. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus é clara em identificar o nosso Deus como nosso Criador, o Recriador,
o nosso Redentor. Nós pertencemos a Deus pela criação, pela redenção, porque nós escolhemos pertencer, e isso é maravilhoso, né? E o nosso Deus, tem outros textos também, tá, queridos? Não é só isso aqui não, tem muitos mais textos. Neemias 9, verso 6, Hebreus 11, verso 3, enfim, vários textos que comprovam, que identificam Deus como Criador de todas as coisas, como nosso Criador, como nosso Redentor. Amém? E aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1, em Gênesis 1, verso 1, e aos outros versos também, né? Vai até o verso 31. Vem descrevendo a origem do nosso planeta, do nosso mundo. E como é que Deus se identifica nesses versos? Ele se identifica como Criador, aquele que criou todas as coisas, né? Que também cria coração novo em pessoas. Ele cria, né, coração novos, assim como... E recria também, assim como Davi orou, lá no Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que essa venha a ser a tua oração agora e a minha também. Nós precisamos todos os dias, irmãos, de um coração novo, de um coração ali quebrantado, contrito diante do Senhor, para que Ele venha estar transformando a nossa vida, mudando os nossos pensamentos, porque muitas das vezes os pecados nos fazem ter pensamentos totalmente torpes. Uma vez que nós tivemos um pensamento sobre algo, com os pecados que nós damos legalidade ao inimigo, ele muda a nossa mente. E nós passamos a crer em coisas que antes nós abominávamos, a aceitar coisas que antes nós rejeitávamos. Então nós precisamos o tempo todo estar em oração, vigiando em oração, pedindo ao Senhor que crie em nós um coração puro e uma mente renovada. E a fé, ela precisa entrar nesse processo todinho aqui da criação. A fé tem que ter seu lugar. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 1, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Tem um texto também que diz assim, que tudo que não provém de fé é pecado, né? E o outro lá em Hebreus 11, 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de muita fé para crer que o nosso Deus criou o mundo em uma semana literal. Não foi numa semana simbólica. Mas eu creio que os evolucionistas precisam de muito mais fé para acreditar que nós viemos de uma explosão, que nós viemos do nada, não é verdade, irmãos? Isso é uma ideia totalmente satânica. Me perdoem aqueles que são evolucionistas, mas é o meu ponto de vista. Assim como eu respeito o ponto de vista daqueles que não creem na semana literal e creem que isso também é uma bobagem, eu também creio que a teoria da evolução é uma bobagem. Porque o meu fundamento de fé e prática é a palavra de Deus, as escrituras sagradas. E eu não creio nisso. E eu prego. E quantas vezes for necessário eu digo que eu sou criacionista por convicção, pela palavra do Senhor, e eu estou pregando para você aqui algo que eu creio de todo o meu coração. E a Bíblia, irmãos, ela tem uma expressão aqui em Gênesis 1, uma expressão hebraica, que toda vez que essa expressão ela vem acompanhada de um número definido, ela se refere a dias literais de 24 horas. E essa aqui é a palavra, eu anotei para você. Ion é uma palavra hebraica traduzida por dia em Gênesis 1. Então, é essa expressão aqui que está aqui em Gênesis 1, queridos. Essa expressão hebraica está aqui em Gênesis 1 e ela representa um dia de 24 horas literal. Toda vez que ela vem acompanhada de um número definido. Então, por essas e outras razões, eu creio que a semana da criação é uma semana literal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo dia que Deus descansou, abençoou e santificou, né? E nós temos aqui a origem do ciclo dia e noite. Não é como nós conhecemos hoje. O dia começa, termina à meia-noite, às 0 horas, né? Termina às 0 horas e aí começa um outro dia e vai até às 0 horas do outro dia. Não é assim, queridos. A Bíblia, em Levítico 23, 32 e até aqui em Gênesis 1, 5. Vamos ler aqui Gênesis 1, 5. Olha o que diz aqui, ó.
Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Aqui não diz assim, houve tarde e noite, né? Ou noite e manhã. Aqui diz houve tarde e manhã, o primeiro dia. Ou seja, o dia, ele termina e ao mesmo tempo ele começa ao pôr do sol. Ao pôr do sol. Hoje, no pôr do sol, começou a parte escura do sábado. E aí, no alvorecer, quando o sol nascer, vai começar a parte clara do sábado. O dia tem a parte escura e a parte clara. A parte escura não começa às 0 horas. Para a gente dizer assim, terminou às 0 horas o dia, não. A parte escura, ela começa ao pôr do sol. Não é verdade, meus irmãos? Então, o dia não termina às 0 horas. O dia termina ao pôr do sol. E começa também, né? Porque começou ao pôr do sol de hoje, a hora escura, as horas escuras, a parte escura do sábado. E quando começar, né, o alvorecer, o sol nascer, começar a parte clara, vai começar a parte clara do sábado. E aí, quando chegar o pôr do sol novamente, vai terminar o sábado e vai começar o primeiro dia da semana. Segundo as escrituras, a gente vê aqui no verso 8 a mesma coisa, ó. Houve tarde e manhã o segundo dia. O verso 13 também corrobora e muito. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E assim sucessivamente. No verso 31 termina, ó. Viu Deus tudo quanto fizer e esse que era tudo muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. E eu quero ler com você Levítico 23, 32. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Esse texto é mais claro impossível, não é verdade? E aqui também Deuteronômio 16, verso 6, também corrobora com aqui, né? Com Levítico 23, 32. Queridos, aqui é literal e lá em Gênesis é simbólico? Não existe isso. Não é justificativa para se dizer que a expressão, né, que representa um dia literal em Levítico é um período de milhões ou milhares ou centenas de anos em Gênesis, porque lá foi também literal, é uma semana literal. E o que foi que Deus criou no primeiro dia? Voltando aqui em Gênesis, né? Vamos abrir aqui em Gênesis novamente. Aqui em Gênesis 1, aí os versos de 1 até o 31, vem discorrendo aqui o que Deus criou no primeiro dia. Nos versos de 1 a 3, ele criou a luz, né? E aqui diz assim, disse Deus, haja luz e houve luz. No segundo dia, nos versos 6 a 8, ele fez separação entre as águas, né? Separou as águas do firmamento. No terceiro dia, os versos 9 a 10, ele criou a vegetação, as plantas, as árvores frutíferas, né? As plantas com sementes. No quarto dia, o que foi que Deus criou? Ele criou os grandes luminares, o sol, a lua e as estrelas, né? Dos versos 14 a 15. E os versos 20 a 21, no quinto dia, ele criou as criaturas marinhas e os pássaros. E o que foi que ele criou no sexto dia? Nos versos 24 a 25, ele criou os animais terrestres e os humanos, né? Ele criou o ser humano, criou Adão, criou Eva. Glória a Deus. Então, tudo isso não estaria completo. Tudo que Deus criou, as criaturas, a natureza, né? Nada disso teria sentido, teria estado completo se a obra culminante do Criador não tivesse tido lugar. Qual é a obra culminante do Criador? Gênesis 1, 27 nos responde essa pergunta. Olha aqui. Versos 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus, ele culminou a obra da criação com a criação do homem, com a criação da mulher, que foi no sexto dia. Amém? Amém, meus irmãos? No sexto dia. E que quando Deus ele criou o homem, ele deu um alimento para eles. Qual foi o alimento que Deus deu para o homem, para a mulher? Verso 29, disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acha na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, meus queridos, como não existia morte,
Como a morte não existia, né, que estava a criação antes do pecado, eles não matavam os animais para comer. Eles se alimentavam, o alimento original do ser humano é frutas, legumes, sementes, oleaginosas. E isso nos encerra uma grande lição, que nós iremos aprofundar depois em outro vídeo. Nós precisamos voltar à origem, não é verdade? Mesmo que nós temos um pouco mais de dificuldade hoje, mas precisamos nos esforçar, porque o alimento original do ser humano é o que está aqui em Gênesis 21, versos 29. Amém? E quando Deus criou tudo isso, a que conclusão ele chegou? O verso 31. Viu Deus tudo quanto fizer, e eis que era muito bom. Muito bom. Ele não disse assim, é bom, é mais ou menos, tá certo, mais ou menos. Não, é muito bom. Gente, isso é maravilhoso. O nosso Deus, o arquiteto do universo, criador e recriador, ele criou todas as coisas e chegou à conclusão de que era muito bom, né? Hoje ainda é bom, mas naquele tempo dispensa comentários, né? A gente não viveu nesse tempo, mas a gente crê pela fé que era extraordinário. Não é verdade, meus irmãos? E aí Deus, quando Deus terminou tudo, criou aí, né, o homem, a mulher, deu ordem, né, ó, vocês vão cuidar do jardim, tudo. Aí depois ele coroou a obra das suas mãos, dando ao homem e à mulher uma grande bênção. Qual foi esta bênção? Está aqui, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E ele fez 3 coisas aqui. Ele abençoou o dia 7º e santificou. E ele não somente santificou, ele também descansou. Ele abençoou, santificou e descansou de toda a obra que como Criador fizera. E eu fiz aqui um comentário de um livro que eu li, achei interessante, Patriarcas e Profetas, capítulo 2, não que estivesse cansado, mas satisfeito com os frutos de sua sabedoria e bondade. Por isso que ele abençoou, descansou e santificou. E ele nos deu exemplo, né? Agora, se Deus abençoou, santificou e descansou no dia 7º, vocês acham que Adão e Eva não iriam descansar também? Claro, né? Que eles também iriam santificar, descansar, né? Nesse dia, meus irmãos, eu não tenho dúvidas. Adão e Eva observaram esse dia santo. Se Deus, desde a criação, não existia nacionalidade. Hoje a gente diz assim, mas o sábado é dos judeus, né? Mas naquele tempo não existia nacionalidade, queridos. Adão e Eva não eram judeus. E Deus deixou para eles o dia de sábado, o santificou e descansou, dando exemplo para eles, né? Se bem que esse não é o tema de hoje, mas abrindo aqui um parêntese, porque nós estamos lendo aqui o texto, e tudo isso, irmãos, veio corroborar, né, com a obra da criação de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias, o 7º dia descansou. Então, o meu apelo para você e para mim, nessa oportunidade, sejamos crentes, sejamos realmente, acreditemos, aceitemos essa palavra, porque ela é digna de aceitação. Em uma semana literal, o Senhor criou o mundo. Ele criou o mundo todo em uma semana, pelo poder da sua palavra. E se Ele tem poder em uma semana criar o mundo inteiro, Ele tem poder também de transformar a tua vida, de transformar a minha vida. Eu não sei que em condição você se encontra nesse momento. Muitos, quem sabe, podem dizer assim, mas eu estou numa condição que não há mais oportunidade de jeito para mim. Existe. Não existe nenhuma forma, não existe nada, nenhum lugar onde você já tenha ido que Deus não possa te alcançar. Deus, ele tem poder para criar e para recriar. Creia nisso. O Senhor te abençoe, me abençoe, e que nós venhamos estudar esses assuntos, termos aí base, né, bíblica, para que nós não venhamos ser enganados por ventos de doutrina, termos a nossa fé alicerçada na palavra de Deus. E assim como o Senhor criou o mundo em 6 dias pelo poder de sua palavra, que pelo poder da sua palavra hoje nós venhamos ser ressuscitados e tenhamos também um novo coração e uma nova mente. Amém? Oremos. Pai, obrigada pela tua palavra, pela beleza da tua palavra. Eu oro para que o mesmo Deus que criou o mundo em 6 dias literais, o 7º descansou,
venha também fazer uma obra grandiosa em nossas vidas, uma obra de restauração, de transformação, uma cirurgia, um transplante de coração, tirar esse coração cético, esse coração corrupto, esse coração inclinado para as coisas da carne e nos dar um coração voltado para as coisas da luz, para as coisas espirituais. Senhor, um coração sensível à voz do Espírito Santo. Perdoa-nos, Pai. Nos restitui novamente ao posto de filhos e filhas de Deus, com o perdão dos nossos pecados. E agradecidos por todas as bênçãos, é que oramos em nome de Jesus. Amém.